Olá, tudo bem com você? Como havíamos prometido, a partir de agora vamos divulgar uma série de vídeos, de informações sobre a LGPD. Existe aí uma dúvida sobre a vigência da lei, se ela já está vigindo ou não. Existe uma medida provisória que foi votada pelo Senado, pelo Congresso, né? A Câmara aprovou, o Senado deixou de apreciar a questão da validade, da vigência da lei agora para agosto, enfim. Tudo isso vem trazendo uma série de dúvidas e conflitos, mas o que é mais importante a gente saber é o seguinte: a LGPD existe, está aí, ela foi publicada em agosto de 2018, portanto, todas as empresas, mais cedo ou mais tarde, terá que estar adequada aos critérios e regras da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje eu gostaria de falar sobre as bases legais, as 10 bases legais previstas na LGPD para que o controlador de um dado possa utilizar o dado de forma legal, com transparência, dentro das regras. Mas antes, eu queria que você desse aí o seu like, compartilhasse as nossas informações, os nossos vídeos, para que o maior número de pessoas possa saber, estar ciente das suas responsabilidades e dos seus direitos como titulares de dados, né? Então, faça isso, contribua com a sociedade, ok? Bom, mas vamos lá. A partir da LGPD, as empresas, as organizações, os profissionais liberais não poderão mais utilizar os dados? Claro que utilizarão. Os dados pessoais são uma das coisas mais importantes que nós temos para estabelecer relações de consumo, para garantir a proteção ao crédito, para que hajam políticas públicas, enfim. Os dados pessoais, como nós sempre dissemos, é o petróleo do século XXI, né? É a nossa geração 4.0. Enfim, mas quais são as bases legais que legitimam o controlador de dados utilizar um dado, coletar um dado, tratar um dado? Existem 10 bases legais. Nós fizemos até um destaque para 4 bases legais que são as mais corriqueiras, que a primeira é o consentimento do titular. É quando o controlador, antes de utilizar o dado, ele chega até o titular e pede permissão para utilizar um dado específico. E é bom que a gente sempre coloque nossa mente sobre os princípios. Nós já falamos sobre os princípios. Então, os dados devem estar adequados à necessidade, à finalidade da utilização daquele dado. Mas não é só o consentimento que a lei prevê. A lei prevê também o cumprimento, a execução de um contrato. Eu contrato um funcionário, por exemplo, então eu tenho um contrato de trabalho com ele, eu preciso dos dados dele para rodar uma folha de pagamento, por exemplo. Eu também posso ter um dado para uma proteção ao crédito, para que as instituições financeiras, para que os fornecedores, as empresas em geral, não tenham prejuízos por conta de um titular de dado inadimplente, por exemplo. Mas eu também tenho o legítimo interesse, e o legítimo interesse é uma das bases legais mais difíceis de compreender. E isso nós vamos, num próximo vídeo, explicar exatamente o que vem a ser o legítimo interesse. Mas só para dar uma ideia, o legítimo interesse é quando o controlador de dados já possui um dado de um cliente e ele tem uma relação de consumo, de contratos com esse cliente e ele vai então oferecer alguma coisa a mais dentro daquela finalidade. Então, se por exemplo eu tenho uma empresa de joias e eu tenho um novo lançamento e eu tenho uma base de dados de clientes que comumente compram comigo, eu posso indicar a eles que eu tenho um novo produto que talvez os interesse. Mas eu não posso, por exemplo, abrir uma empresa de bebidas e para esse mesmo grupo de clientes oferecer uma cartela de bebidas, porque o cliente ele está na minha base de dados das joias. Então não é correta essa finalidade. Então o legítimo interesse ele tem uma série de requisitos, de controles de impacto que precisam ser observados. Mas isso é matéria para um novo vídeo, ok? Mas fora isso, existem outras bases legais mais genéricas e que vêm sendo já utilizadas há muito tempo, como o cumprimento legal. Por exemplo, uma empresa
precisa disponibilizar informações ao INSS, por exemplo, tem o RAIS, que é uma informação para que o governo possa saber qual o número de pessoas que estão empregadas ou desempregadas. Então, essa é uma base que não tem como, o controlador vai ter que ofertar, que vai ter que compartilhar esse dado num determinado momento. Também tem os estudos, pesquisas, né? Nós estamos chegando aí nas eleições, né? Mas sempre que possível, esses dados devem ser anonimizados. Também vamos falar sobre isso mais para frente. O exercício regular de direito. Eu tenho uma demanda, uma necessidade, eu preciso de uma tutela do Estado, então eu preciso de uma ação judicial ou uma ação em tribunal arbitral ou mesmo administrativo, eu também tenho que compartilhar esses dados, senão eu não vou conseguir dar andamento e dar a garantia da tutela que eu necessito. Também existe o compartilhamento através de políticas públicas, proteção à vida, a questão da tutela da saúde, e esses também são muito sérios porque têm dados sensíveis, e também nós vamos falar isso nos próximos vídeos. Para não ficar muito longo, vamos parar por aqui nesses 10 princípios, nesses 10 bases legais, desculpe, para que a gente possa compreender como é que as empresas, que nós enquanto profissionais liberais, iremos agir a partir de agora para que estejamos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, LGPD em foco!